Oi, turma, boa noite, bom dia, boa tarde. Espero que estejam bem, tudo tranquilo com vocês. Na aula de hoje a gente vai finalizar Desculpa. Vamos finalizar o nosso assunto, né? E vamos falar um pouco sobre energia elétrica e seus usos, né? Mas para a gente falar de energia elétrica e seus usos, a gente tem que conhecer um pouquinho sobre o que são as cargas elétricas, como os corpos podem se eletrizar e como é que essas energias elas podem ser utilizadas, né? Para a ciência atual, né, tudo que existe é formado por átomos. Né? Essa afirmação que é simplória, né, aparece, ela é fruto de mais ou menos 25 séculos de debates. Né? A palavra átomo ela tem uma origem grega, né, que significa indivisível, né? Que se acreditava que os átomos eram a menor partícula que existia e ela era indivisível, ou seja, ela não era dividida. Como ela era a menor partícula que existe, não existia nada menor que ele, logo ela era indivisível. Né? Essa era a primeira ideia que tinha lá atrás. Né? Então, a busca por essa existência dessa partícula, que seria a menor porção de matéria que existe, né? E de tudo que nos cerca, só começou a ser resolvido no século XIX, né? Mas você vai dizer que quantos séculos tem discussão, né? Quando o debate entre os atomistas e não atomistas, né? Aqueles que negavam o átomo, teve fim. Né? Então, hoje, para a ciência dos átomos, para a ciência, né? Os átomos eles são constituídos por partículas ainda menores que eles, ou seja, o átomo é divisível, né? Que são os prótons, os nêutrons e os elétrons, né? Os prótons e os nêutrons formando o núcleo do átomo, né? E os elétrons se deslocando ao redor do núcleo, no que a gente chama da eletrosfera. Né? Mas hoje em dia já se sabe, inclusive, que existem partículas menores que os prótons, os nêutrons e os elétrons, né? Que são estruturas ainda menores que a gente chama dos quarks. Né? E existem ainda partículas menores que os quarks. Né? A gente não vai estudar os quarks nem nada disso, né? Que não, nosso objetivo aqui mas a gente acredita que os quarks, né, são a menor coisa que existe, indivisível, né? Que ele seria assim, isso sim, um indivisível menor, mas existem uma outra subpartículas ainda por aí vai, menores e tão pequenas quanto os quarks, né? Os prótons e os nêutrons, como eu falei, estão localizados aí no núcleo do átomo, né? Os elétrons vão estar se movimentando ao redor do núcleo, nessa camarinha que a gente chama de eletrosfera, né? Os prótons e os elétrons têm uma propriedade que a gente chama de carga elétrica, né? Os nêutrons não, daí o termo neutro. Neutro não tem carga elétrica, por isso que ele se chama neutro. Nêutron, ele é neutro. Certo? Não tem carga nem positiva nem negativa. Já os prótons e elétrons não, eles têm carga elétrica que aparece na natureza, né? Você dois tipos de cargas elétricas que existem. A gente tem um próton a gente se convencionou dizer que ele tem carga elétrica positiva, e o elétron que é convencionado que dizer que ele tem carga elétrica negativa. Então os prótons são positivos, os elétrons negativos. E os nêutrons, não tem carga elétrica. Né? Então a área da física e da ciência que estuda o núcleo atômico é o que a gente chama de física nuclear. Né? Então não é o que a gente vai abordar aqui, né? Nesse finzinho de assunto, né? Que a gente não vai estudar essa parte aí de núcleo. Né? A gente vai estudar apenas o que a gente vai estudar aqui, para fechar, né, são alguns fenômenos que estão relacionados aos elétrons, certo? Não vai estudar a física nuclear aqui não, isso vocês vão estudar no ensino médio. Então, quando o corpo ele perde elétrons, dizemos que ele está positivamente carregado. Por quê? Porque os átomos os átomos eles são neutros. Quando eu digo que eles são neutros, não é porque eles não têm carga elétrica como os nêutrons. Eles são neutros porque todo átomo ele tem o mesmo número de prótons e de elétrons. Então, se um átomo tem 5 prótons, ele tem 5 elétrons. Então, ele tem 5 cargas positivas e 5 cargas negativas. Logo, elas se anulam. Se um átomo ele perde um elétron, ele fica carregado positivamente. Por quê? Porque ele vai ter mais prótons que elétrons, já que ele perdeu um elétron. Quando um átomo ganha elétrons, ele vai ficar carregado negativamente. Por quê? Porque ele vai ter mais elétrons que prótons, certo? O corpo ele não vai perder prótons. Se ele perder prótons, ele altera a natureza dele. E aí é outro processo aí de fissão nuclear, que é só no ensino médio vocês vão estudar isso. Então, se ele perde elétrons, o corpo fica carregado positivamente. Se ele ganha elétrons, o corpo fica carregado negativamente. Cuidado para essa confusão aí de ganhar e perder, né? Como os elétrons são negativos, se ele perde elétrons, ele fica carregado positivo. Se ele ganha elétrons, ele fica com mais cargas negativas. Então ele fica negativamente carregado. Né? Então quando o número de elétrons no corpo é igual de prótons, a gente diz que ele é neutro.
Então a gente pode verificar que dois corpos eletrizados positivamente, eles se repelem, né? E que o mesmo ocorre com corpos também que são carregados negativamente. Já os corpos que têm cargas elétricas de sinais opostos, eles se atraem. Já a gente fala um pouquinho sobre isso. Tá? Então é importante saber que nos fenômenos elétricos nunca há ganho ou perda de prótons, certo? A gente só trabalha com o ganho e perda de elétrons. Como é que pode acontecer o processo que a gente chama de eletrificação de um corpo, né? Então os materiais diferentes, os materiais eles vão se diferenciar uns dos outros quanto à sua capacidade de conduzir elétrons, certo? Então alguns materiais como os metais do nosso corpo, por exemplo, são bons condutores de eletricidade, né? Então é por isso que a gente chama ele de condutores. Outros, como por exemplo a borracha, o vidro, a madeira e o plástico, eles são maus condutores de eletricidade. Então por isso que eles são chamados de isolantes. Certo? É por isso que, por exemplo, muitos por exemplo, alicates, as coisas que o eletricista usa, geralmente tem a base onde botar a mão de plástico ou de borracha, porque é isolante para não transferir carga elétrica. Ou trabalha com luvas, né, de borracha ou outros materiais que são isolantes para a pessoa não tomar choque. Né? Então a gente pode classificar os corpos como condutores, aqueles que conduzem eletricidade, e isolantes, aqueles que não conduzem muito bem. Obviamente que os isolantes eles têm um limite de isolamento. Né? Se você for receber uma carga elétrica muito grande, ele pode ultrapassar essa capacidade de isolação. Né? Desculpe, gente. Então existem formas de você pegar corpos que não são eletrificados, que não conduzem eletricidade, corpos condutores, obviamente, e tornar eles eletrificados. Né? Um dos casos que a gente pode fazer é o processo de eletrificação por atrito, né? Que a gente costuma chamar de eletricidade estática. Né? Então você pode pegar um corpo, um bastão de vidro ou coisa desse sentido, e se você faz o contato, o atrito, você esfrega um no outro, não precisa pegar aí um bastãozinho de vidro, esfrega em um que esteja neutro, né? Em uma porçãozinha de lã, quando você esfrega ele, esse movimento ele vai gerar processo de perda e ganho. Então o vidro lá, ao invés de ele ficar carregado positivamente, ele perde elétrons e a lã ganha elétrons. Então a lã fica ali carregada eletricamente. Você dá para fazer isso com essas canetas Bic, né? Se você esfrega ela no cabelo, esfrega na cabeça, se você aproximar ela dos papéis de um picado, ela vai atrair esses papéis de um picado, porque ele vai passar a estar eletrificado. Outro processo de eletrificação que a gente tem é a eletrificação que a gente chama de eletrificação por contato, né? Ou seja, se você tiver dois corpos idênticos, né? Um carregado e o outro não, quando você coloca eles em contato, como vocês podem ver aqui, então aqui ali em cima, né? Então você tem lá um corpo neutro e um corpo carregado eletricamente. Quando você encosta eles, o que estava neutro passa a se eletrificar. Então a gente tem essa eletrificação por contato, né? Então você pega um corpo eletrificado, entra em contato com o corpo neutro, ele vai eletrificar esse corpo que entra em contato com ele, né? E tem por indução, né? Que seria um processo que você vai induzir um corpo a se tornar eletrificado sem fazer com que eles tenham contato, né? Então os corpos eles podem ser eletrificados por indução, como vocês podem observar aqui, né? Então se você pegou aqui, por exemplo, aqui um indutor, né, um bastão que está eletrificado A e o B que é neutro, não está eletrificado. Então se você pegar um bastão eletrificado negativamente, ou seja, que tem mais elétrons, e você aproxima ele de um neutro, né? Obviamente sem que esse neutro ele não entre em contato, só aproxima, você vai estimular, né? Ou seja, a eletrificação desse corpo aí, a gente chama por indução. Se você conecta ele à Terra como por um fio terra, esse corpo neutro ele vai receber da Terra elétrons e vai ficar carregado eletricamente. Então você pode eletrificar um pouco por atrito, por contato, atrito, né? Por atrito, né? Por contato ou por indução. Como eu falei para vocês, os corpos elétricos eles têm esse processo de repulsão e o que a gente chama também de atração, né? Então há muito tempo se observa, né, que os corpos eletrificados por vezes se atraem, por vezes eles vão se repelir, né?
Então, a gente hoje em dia denomina essas forças de forças elétricas, né? Ou seja, essas forças de atração e repulsão, é, e são forças de ação à distância, né? Ou seja, são forças como a gravidade que atuam à distância. Os corpos eles não precisam estar próximos, né? Então, um físico francês chamado Charles Colombo, né? E cientistas da época eles realizaram uma série de experimentos que levaram a uma importante conclusão, né? Então, a gente pode observar que corpos carregados positivo ou negativamente atraem corpos neutros. Corpos que têm a mesma carga elétrica eles se repelem. Então, dois corpos positivos vão se repelir ou dois corpos negativos vão se repelir, e um corpo positivo e um negativo vai se atrair da mesma forma que um corpo positivo ele pode atrair um corpo neutro e um corpo negativo ele também pode atrair um corpo neutro. Então, se a gente, por exemplo, se a gente parar para imaginar um bastão carregado positivamente se aproximando sei lá, de uma esfera condutora neutra isolada, os elétrons da esfera eles vão se deslocar no sentido do bastão, né? Deixando a esfera polarizada, positiva de um lado e negativa do outro, né? Que foi o caso que a gente pode observar aqui na figura aqui anterior, tá vendo? Ela vai ficar positiva de um lado e negativa do outro. Como a região negativa está mais próxima do bastão que a região positiva, a esfera vai ser atraída por ele, certo? Então, as correntes elétricas, o que caracterizaria então uma corrente elétrica? Uma corrente elétrica nada mais é do que o processo de deslocamento, ou seja, do processo de deslocamento de elétrons em um determinado material, né? Então, os elétrons eles tendem a se deslocar com facilidade em corpos condutores do que corpos isolantes. Então, o deslocamento ordenado dessas cargas elétricas, desses elétrons, é o que a gente chama de corrente elétrica. Então, a corrente elétrica que traz energia para suas casas nada mais é do que esse deslocamento ordenado de elétrons ao longo de um material condutor, né? Então, para que a corrente elétrica circule para um aparelho e ele funcionar, é preciso que se estabeleça nele um circuito do tipo fechado, né? Ou seja, um dos cuidados que a gente precisa ter dos aparelhos para os aparelhos funcionarem adequadamente é submetê-los a quantidade correta de corrente elétrica específica que vem no material. Geralmente ele vai dizer lá, olha, isso aqui é de 110 volts, 220, que se você colocar ele for um aparelho de 220 e colocar ele numa corrente de 110, ele não vai funcionar muito bem. Se você botar um aparelho de 110 numa corrente de 220, muito provavelmente ele vai queimar. Então, o circuito elétrico ele pode ser aberto ou fechado. A gente tem um circuito elétrico aberto quando o interruptor não permite a passagem da corrente elétrica. Vamos supor que seja uma lâmpada e a lâmpada vai estar aberta, né? Então a gente vai ter ali onde estão os polos positivos e negativos, é a fonte de energia, né? O gerador. Ali onde está a bolinha com X é o que a gente chama que seria uma lâmpada, né? Que seria o corpo que ia acender, né? E a chave é aquela partezinha lá que veja que está levantada. Então, se o circuito está aberto, ele impede que a corrente elétrica atravesse e que essa energia chegue na lâmpada para acender essa lâmpada, né? Já o circuito elétrico fechado, né? Ele está fechado, se você observar lá a chave, ele está fechado, então ele permite que a corrente elétrica passe, logo a lâmpada está acesa. Então, quando o aparelho está funcionando é porque o circuito elétrico está fechado, a chave está fechada, né? Então, a energia, a corrente elétrica se desloca ao longo do circuito elétrico, né? E quando a chave está aberta, ela não passa, né? Então, quando a gente liga os aparelhos domésticos na casa da gente e eles funcionam, a gente pode garantir, né, que eles fazem parte de um circuito fechado, né? Ou seja, o circuito está fechado quando passa a corrente elétrica através dele, dos fios, né? Se o circuito estiver aberto, o aparelho não vai funcionar. Então, uma das coisas que tem que ter muito cuidado em não ligar vários aparelhos na mesma tomada, ou seja, se a gente montar um circuito, tem que tomar esse cuidado. Então, se várias lâmpadas ao mesmo tempo ligadas numa bateria, aquelas lâmpadas de Natal, por exemplo, geralmente elas podem dar algum problema devido a essa orientação do circuito dela, né? Então ela pode dar um curto-circuito que às vezes pode causar um incêndio, né? Por causa do tipo de ligação que elas fazem. E aí, quando a gente pensa em tudo isso, a gente pensa no consumo, né, consciente de energia elétrica, né? Então cada dia que passa, né, a gente precisa fazer mais e mais escolhas, né? Seja por preocupação com o meio ambiente, né? Seja por necessidade de fazer economia, porque energia paga, né? Ou seja para contribuir com um grupo social, né? Que a gente precisa atuar cada vez mais conscientemente pelas demandas energéticas e pelas demandas ambientais, né?
Então, quando a gente pensa no uso de energia elétrica, cabe a todos nós, né, como sociedade e indivíduos, né, propor ações coletivas para otimizar, né, o uso de energia elétrica, seja na escola, na comunidade, nas nossas casas. Um caminho é selecionar geralmente os equipamentos que têm critério de sustentabilidade, ou seja, toda eletrodoméstico que vende hoje em dia ele vem com um selozinho que diz a eficiência dele, né? Se ele é eficiente no consumo da energia, né? Então ele geralmente vem lá com as setinhas, né? Que vai representando setinhas com cores, né? A, B, C e D, né? Que vai da verde até a E, que é vermelha, né? A que indica que aquele eletrodoméstico ele é muito eficiente, ou seja, ele funciona bem, consome menos energia. E quanto mais próximo do E chega, significa dizer que ele consome mais energia e ele é menos eficiente, né? Então é geralmente importante a gente ter esses eletrodomésticos em nossa casa que tenham pelo menos a eficiência A, ou seja, eles vão consumir menos energia, eles vão funcionar bem e consequentemente a gente vai pagar menos na conta de energia, já que a gente está utilizando aparelhos que consomem menos energia, certo, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham conseguido entender tudo. Fiquem bem, viu? Se cuidem. Esse foi o último vídeo de aula, de conteúdo. Espero que vocês saiam bem nas provas, consigam passar de ano direto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, vocês entrem em contato comigo que eu ajudo vocês, certo? Então, não tem próxima aula, né? Até mais. A gente se vê mais pra frente quando essa bagunça passar. Tchau.